De volta com o Resenha Semanal e agora para olharmos para a visita de Filipe Nyusi às zonas afetadas pelas cheias. E nesta que é a sua primeira deslocação do Estado, Nyusi visita as províncias, ou melhor, visitou as províncias da Zambésia e Nampula, mais concretamente as zonas afetadas pelas cheias e também enxurradas de janeiro último. Temos aqui um Nyusi demonstrando, portanto, essa tal veia solidária e um homem de terreno. Qual é a percepção que tira, Muxanga? Bom, a percepção é boa. Qualquer funcionário do Estado, do nível que ele tem, aliás, até quem acha que ele demorou, já deveria ter estado lá, tendo em conta que só for fazer 3 dias, ninguém consegue ver diferença porque tinha que levar um mês para ir para lá, para ficar 2, 3 dias. Mas tendo em conta que não é só ele quem está a trabalhar, há muitas equipes lá, penso que a percepção é boa. Lamentavelmente, os problemas ainda continuam os mesmos. Pois. Os mesmos problemas foram encontrados pelo primeiro-ministro, pelo governador de Zambésia, que acabava de chegar, que continuam os mesmos problemas. Continuamos com situação de comida que não é suficiente. Entretanto, o armazém de DPCCN aqui na Polana Caniço, próximo da Soveste, está cheio de produtos que estão a deteriorar, está cheio de roupa. Não se percebe por que essa roupa não vai para lá. Ainda ontem vi uma situação muito interessante, em que só agora é que os contentores do medicamento para combater a cólera é que devem ir à zona centro e norte. Por que os contentores não foram posicionados em tempo seco? Ninguém percebe. Porque agora já tínhamos o problema de ponte que tinha cedido, os caminhões não podem passar. Quer dizer, há cada coisa que nós estamos a criar. Estas parecem situações recorrentes, olhando para aquilo que são exemplos das épocas anteriores. Aliás, o próprio Nyusi falou muito disso. Na reunião que teve com os administradores de Niassa, ele disse, tentou ser rigoroso na palavra. Não sei se vai conseguir ser nas ações. Que alguns elementos aqui que estão no aparelho governativo parece que estão demais. Porque não estão a corresponder àquilo que nós esperávamos. Eu penso que este não é momento de termos contentores de medicamento a ser deslocados para a zona centro-norte porque é tempo chuvoso. Os contentores de medicamento já deviam estar lá desde setembro, outubro do ano passado, porque já se sabia que este tempo é tempo chuvoso. Temos uma outra situação, que é da distribuição da comida. Que a comida nunca é suficiente, mas por quê? Por que não pudesse posicionar esta quantidade de comida em tempo? Aquela zona de Mutarara, não há nenhuma cheia que não abrange aquela. É como esta nossa baixa aqui, do limite entre Maputo e Gaza. Aquela zona de Nkoloane, 3 de fevereiro. Toda a gente sabe que basta cair chuva. Pequena precipitação que for, há de haver situações. Então, o que tem que ajudar aquelas populações tem que estar no distrito da Manhissa, tem que estar em Magude, tem que estar na Macia, porque não se sabe de onde é que as pessoas vão aparecer para serem socorridas. Portanto, nós, quanto à situação de emergência, continuamos mal. Há muita coisa que temos que fazer para ver se resolvemos estes problemas de uma vez por todas. São problemas, são cíclicos e toda a gente conhece. A meteorologia, nesses últimos anos, tem nos ajudado. Já se sabia que a precipitação na zona centro-norte seria maior, a região sul teria, mas não iria ultrapassar. Então, estes meios todos são barcos, helicópteros, comida, devia ter sido posicionado lá há muito tempo. E não hoje. Pois bem, Écita, as suas leituras, ou que leituras é que pode fazer desta ação, portanto, do chefe de Estado? Sim, eu acho que é salutar que o chefe de Estado se desloque e no terreno vá, portanto, inteirar-se do que é que está a acontecer e o que é que foi feito, porque, como foi aqui referido, o governo já está a intervir. Portanto, já esteve lá o primeiro-ministro, já esteve lá o Carlos Cessante, como o atual governador, já estão a trabalhar. O próprio INGC está no terreno e a fazer de tudo para minorar o sofrimento das populações. Entretanto, porque é uma situação que preocupa e é preciso também dizer que é uma situação que podemos até considerar recorrente e desta vez ou este ano tivemos interrupção, portanto, de vias de acesso com todas as consequências económicas e sociais que poderão daí advir. É, portanto, que o Presidente da República fizesse seu terreno. Não posso também deixar de referir aqui os grandes prejuízos econômicos que podem levar que todo aquele esforço que foi feito anteriormente de alguma maneira pode redundar em zero, pode ser multiplicado por zero. Tivemos ali uma ponte interrompida e houve agora uma reconstrução, portanto uma reposição, e não temos plena certeza de que tanto esta ponte aguente por quanto tempo. Portanto, houve ali uma situação, em princípio, para
resolver um problema imediato. É preciso que a estrutura seja permanente e definitiva. Temos também zonas que não eram anteriormente abrangidas por cheias e desta vez foram, encontradas, de surpresa. Tanto o número, de alguma forma, também aumentou. Portanto, há ali vários aspectos que precisam ser coordenados e precisam ser tomadas medidas que eu considero estruturantes. Não é necessariamente emergência, apenas emergência, mas há ali medidas que também considero estruturantes. É preciso que as pessoas sejam reassentadas, sim, mas estes reassentamentos não podem acontecer por 2, 3 meses e próximo ano voltarem a acontecer, que as pessoas retornem às zonas anteriormente, portanto, de onde foram retiradas. Portanto, considero esta visita não só oportuna, mas também que o chefe de Estado possa deixar aquilo que é a sua visão sobre a maneira como vamos gerir estas calamidades. Porque a experiência mostra que alguma coisa está a falhar. Então, é preciso que se repense e que se implemente um modelo que seja mais consentâneo com a realidade do terreno. Zé, que leitura é esta veia solidária de Filipe Nyusi? Bom, sem dúvida, é uma ação extremamente positiva do Presidente da República. Aliás, o Presidente da República não é Presidente de Maputo, é Presidente de todos os moçambicanos. Tem o dever, efetivamente, de manifestar a solidariedade do Estado a todo aquele que for acometido por qualquer calamidade que seja. Tal é o caso das recentes enxurradas que nós tivemos, que mataram muitos dos nossos compatriotas, destruíram bens, destruíram infraestruturas econômicas, sociais, escolas, hospitais, estradas, etc. É óbvio que o Presidente da República, que já vai tarde, não é? Devia ter ido já há mais tempo, quando de facto as populações estavam em pranto, algumas em cima das árvores. É nesse momento que o povo, cabe todo ele no coração do Presidente da República, gostaria de ver o seu líder ali junto com eles, chorando se for necessário, tal como o fez durante a campanha eleitoral, que esteve lado a lado com as populações, dançou com o povo e era neste momento que estaria lá também a chorar. Ora, e visitando estas zonas afetadas, naturalmente, que ele vai poder compreender melhor e colher melhor sensibilidade para uma ação programática que visa, como dizia a colega Écita, desenhar um modelo mais consentâneo com a realidade nacional cíclica que são as cheias, de modo a tornar as instituições mais profissionalizadas, as que têm por obrigação intervir no processo de socorro às vítimas, etc, etc. Portanto, o que tem estado a falhar neste país, na verdade, é que nunca aprendemos das cheias do ano passado. Quer dizer, sempre queremos aprender com as cheias desse mesmo ano. As experiências que têm sido colhidas, não sei se são valorizadas ou sistematizadas, etc. Mas, por exemplo, agora estamos a entrar na época do inverno, não é verdade? Então, é momento das instituições começarem a trabalhar na proteção das populações, nas cheias que eventualmente poderão acontecer no próximo ano. Não começarem a programar as coisas por cima do joelho, naquele momento que há senhoras, etc., pessoas por cima das árvores. Deixe-me a propósito disso, lançar, portanto, esta questão da Gestão Nacional de Emergência, que é, aliás, um outro assunto que nós temos arrolado para abordar, até porque a emergência no país tende, como está muito bem a referir, a ser algo cíclico e previsível. A questão que eu lhe posso colocar agora é que modelo é que se deve desenhar para dar uma resposta, diga-se, abrangente, atempada e eficaz, uma vez que se sabe que é cíclico e previsível? Bom, nós temos que ver que o nosso país está numa situação em que quase todos os rios desaguam aqui deste lado, passam por nós, alguns nascem dentro do nosso próprio país. Temos uma grande experiência desde os tempos das secas, 1980 e tal, até se concebeu um nome específico, que é a calamidade. Portanto, isto refere que há um manancial de experiências deste país na gestão do processo das calamidades, das quais as cheias fazem parte bastante grave. Ora, o que é necessário, a partir deste momento, é que nós temos o INGC, que é o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, não é? É preciso profissionalizar esta instituição. E não só, é preciso começar a criar, não é? Uma forma de os moçambicanos, como cidadãos, poderem participar em momentos de calamidade nesta natureza. Nós temos visto em todos os países, não são apenas as organizações da salvação pública, etc, etc. Há movimento nacional
não é? Que corre em socorro dos seus próprios concidadãos. No nosso caso, apenas vemos o INGC que está lá, se calhar nem tem capacidade sozinho, não é? Depois temos que ir ao vizinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir de agora, temos que começar a planificar o que é que nós vamos fazer no próximo ano, na ocorrência das chuvas que certamente irão acontecer e que até com o beneplácito que nós temos de ter informação antecipada, através da meteorologia que está moderna, que está avançada, etc. Hoje é possível saber se em janeiro do próximo ano, no dia X ou no dia 27 de fevereiro, no dia 28 de fevereiro do próximo ano, vai chover ou não. Portanto, e qual será a intensidade dessa mesma chuva? Então, é isso que é preciso começar a preparar, começar a desenhar estratégias de intervenção prática, não intervenção teórica, mas uma intervenção prática. Obrigado, se é para Manuel. contratar empresas para vir nos apoiar em situação de emergência, que sejam agora contratadas, faz o procurement, até neste momento, numa perspectiva indicativa, porque na altura apenas todos venham em momento certo para minimizarmos as mortes, minimizarmos os óbitos, em particular. Obrigado, José Manuel. Muxanga, que instituições que se envolveriam, deveriam ser envolvidas nesta questão da gestão, portanto, nacional de emergência em Moçambique? Bom, eu penso que a primeira questão que nós temos que resolver é das obras. Em todos os locais onde temos assistido esse drama de cheias, está-se a constatar agora que a cota da plataforma de estradas é muito baixa. Segundo, quando a água corta um determinado sítio, está a dizer que eu preciso de passar daqui. O que você precisa não é fechar, é criar ponte, aumentar. Ali no Lucungo, no lugar de terem fechado e meter pedras, o que deveriam ter feito era encontrar maneira de aumentar a dimensão da ponte. Quando nós tivemos as cheias no Baixo Lipompa, aqui em Chicumbado, o que os sul-africanos vieram fazer foi exatamente fazer pontes em todos os sítios onde havia corte. Já tivemos 3 enxurradas, o Xaxai não inundou, porque a água conseguiu passar. Eu penso que é isto que precisa de fazer no Lucungo, é isso que precisa de fazer em Cabo Delgado, lá para Menguelewa, é isto que precisa de fazer na Baixa de Tica Buzi, ou Tica mais ou menos Mafambice. É muito claro, mas há este problema de nós não termos dinheiro suficiente para algumas coisas. Mas eu penso que isto é o que nós temos que fazer. Nós temos que começar a fazer infraestruturas consentâneas com a nossa realidade. Para mim, não custaria nada o governo ter que investir. Fazer casas atrativas para as pessoas. Casa que pode convidar alguém a ter que abandonar a zona baixa para viver numa boa casa. E depois dizermos, se você sair daqui, ser apanhado no mar, vamos te expulsar da casa. E acredito que as pessoas haviam de ficar nas vilas e cidades. Novas vilas, novas cidades. Mas o que aconteceu foi que a qualidade das casas construídas depois das cheias, nem as construídas em Marromeu, nem as construídas no Rio Zambeze, Mutarara, nem as construídas no Choco, nem no Xaxá, são casas que não interessam a ninguém. Ninguém pode ambicionar aquilo como casa. A única coisa que alguém pode ambicionar ali é o tadão, pura e simplesmente. Pois, está a falar de alguma forma da questão da gestão. Então, volto à minha questão inicial sobre as instituições que poderiam ou devem ser envolvidas neste processo de gestão nacional de emergência. Não, já falou do INGC. As instituições envolvidas na emergência já estão lá identificadas. Está o tal Senoi, que é Direção Nacional de Calamidade, muda de nome todos os dias. Está a Direção de Saúde, tem que se fazer presente. Está o próprio Ministério da Educação, também que tem que estar lá, porque tem que educar as pessoas. E, sobretudo, o Ministério das Obras Públicas, que é o Ministério das Infraestruturas. E este Ministério é que deve dinamizar o tipo de casa que tem que ser feito, o tipo de estrada, o tipo de ponte, o tipo de barragem. Todos os mecanismos podem nos ajudar a reduzir a fúria das águas. Cita, como é que avalia a resistência das comunidades, portanto, aos alertas institucionais que são lançados? Sim, Hermínio, de facto este é um problema e, como dizia, toda a avaliação ou toda a gestão das calamidades em Moçambique tem que ser feita, a meu entender, tem que ter duas grandes vertentes, que é a emergencial e a estruturante. Portanto, a emergencial eu acho que é essa que é feita todos os anos e começa a mostrar que não basta, é preciso começar a pensar em medidas estruturantes. Portanto, quando falamos de busca, de salvamento e acomodação, isto é situação de emergência, é pontualmente, ali no momento, porque há pessoas que estão a passar mal, precisam ser tiradas das zonas que estão propensas ou já estão inundadas. Depois de tirar estas pessoas destas regiões, é preciso começar a pensar em soluções estruturantes, algo mais concreto e consentâneo. Uma vez que foram identificadas que esta zona não foi
portanto, uma emergência, é uma zona propensa a inundações. Portanto, tem casas, tem infraestruturas edificadas num lençol, numa zona com lençol freático muito elevado. Se estamos, detecta-se ali portanto, é curso d'água. É preciso que definitivamente as pessoas sejam retiradas e não podem voltar a ser edificadas infraestruturas nesse local. Portanto, estas pessoas precisam ser reassentadas em locais com condições para tal, condições para albergar, condições para construir e viver. Porque temos que ter em conta que, acima de tudo, são pessoas que vivem com a base na agricultura. Elas precisam de produzir. Então, estas pessoas devem ter casas em zonas, portanto, consideradas seguras, são elevadas, podem voltar para estas zonas, portanto, propensas à inundação, apenas para efeito de cultivo, mas nunca e de forma alguma ter lá residências. Portanto, essas medidas estruturantes precisam ser pensadas em altura, em momento de seca, em momento em que as pessoas estão calmas e estão em condições de ser, portanto, educadas, podemos assim dizer, sensibilizadas. Pegar numa pessoa que está a sofrer e que ela sai a correr, deixa lá seus animais portanto, para sustento, deixa lá o seu saco de milho, deixa lá as suas sementes de amendoim e dizer que não volte nunca para lá, é um bocado complicado. Porque estas pessoas, aquilo que elas deixaram para trás é tudo. As suas 2 galinhas, os seus 2 porcos, é tudo que elas têm. Portanto, às vezes é um conflito entre, portanto, o dever do Estado e a condição do cidadão. É preciso que estas pessoas sejam sensibilizadas quando elas estão serenas, quando podem sentar-se debaixo de uma árvore frondosa e ouvir aquilo que são as consequências de continuarem a residir nessas condições. Portanto, eu vejo aqui um trabalho muito importante, não só do INGC, mas também de toda a estrutura administrativa. Portanto, nos bairros, nas povoações, nas localidades, é preciso que as autoridades tradicionais tenham este papel de ir falando com as pessoas. E não posso deixar aqui algo que está a acontecer que eu considero muito, muito, muito chato e tem já estado a criar vítimas. É o que está a acontecer, por exemplo, com a questão da cólera. Portanto, temos autoridades tradicionais que estão envolvidas a tentarem salvar vidas e a distribuírem medicamentos justamente com o pessoal da saúde e estas pessoas são vítimas de agressões. Temos casos que aconteceram em Niassa, temos também em Cabo Delgado, onde líderes tradicionais são barbaramente, mas de forma muito severa mesmo, agredidas por estarem a passar a palavra, a disseminarem aquilo que seria sensibilização em termos de sexo. E isto é feito por pessoas de má fé. Isto é feito por grupos de pessoas que não ajudam a este trabalho do governo e, meia volta, nós temos as mesmas situações e de forma recorrente. Acho que é chegada a altura de todos os intervenientes sentarem e perceberem que ninguém ganha com mortes, ninguém ganha, portanto, com calamidades. Todos nós temos que nos unir e ajudar que estas pessoas tenham consciência do perigo que correm ao se manter naquelas regiões, do perigo que correm ao recusar tomar, por exemplo, água tratada, ao perigo que correm ao não aderir ao tratamento com cloro, porque é mesmo morte certa. Pois. Obrigado. Nós vamos agora sair para um rápido intervalo. Voltamos já ao Muxanga, voltamos aqui a mais um bocado. Vamos sair para um rápido intervalo e continuamos a olhar para os assuntos que fizeram nesta semana. Até já.